título da minha mensagem talvez pareça um pouco estranho para você, mas no final você vai entender o porquê. O título é Carnaval à Moda Antiga. Algumas pessoas questionam qual a origem do carnaval. E dizem que o carnaval começou no Brasil no período colonial, com as festas portuguesas, com mais alguns outros aparatos que foram agregados, se tornando aí um evento cultural de grande porte na nossa nação. Mas a história nos ensina que o carnaval remonta à existência do Brasil, ou ao descobrimento do Brasil, vindo desde o período da Mesopotâmia, da Babilônia, da Grécia Antiga. Já havia esse costume de tempos em tempos celebrar uma grande festa em que toda a população pudesse estar envolvida e embebecida com este momento que tem aí as suas mais diversas propostas. Obviamente não quero falar sobre carnaval. Eu quero pensar em alguns aspectos do que a palavra de Deus nos ensina quando a gente precisa se conectar com a cultura e a gente precisa estabelecer esse vínculo ou este contato que nós temos com a cultura, aprendendo a ler a cultura, aprendendo a dialogar com a cultura, mas aprendendo também a entender essa cultura, porque se você não entende, você não consegue dialogar com ela. Então, abre sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32, e vamos a partir desse texto. E eu queria hoje fazer uma exposição um pouquinho diferente, porque eu não vou ler o texto inteiro e pregar sobre o texto, eu vou pregar durante a leitura do texto. Então você vai ficar o tempo todo com sua Bíblia aberta, e se a sua Bíblia é de papel, amém. Se for um celular, tomara que você tenha bateria. Êxodo capítulo 32. Eu vou ler todo o capítulo e você vai me acompanhar nessa história. Só para você conseguir se situar dentro dela, o que você vai ler aqui agora acontece 3 meses depois que o povo de Israel saiu do cativeiro do Egito. Depois de Deus manifestar as 10 pragas, ter levantado Moisés como libertador, e Moisés conseguir retirar o povo do Egito, e Faraó perseguir ardorosamente aquele povo, e tendo o seu exército todo afogado ali na passagem pelo mar, e Deus, por um milagre, abriu o mar para que o povo passasse com os pés secos. Depois de tudo isso que aconteceu, a Bíblia diz que Deus introduziu esse povo no caminho do deserto, na direção do Sinai. Então eles chegam a pé do Monte Sinai. Moisés é o líder imediato, é o homem de Deus que tem a incumbência de conduzir o povo naquele momento, e Arão, que é seu irmão de sangue, é seu imediato, é o líder que vem logo depois dele. Então 3 meses depois de sair do Egito, eles chegam a Sinai. E ali acontece algo interessante, porque Deus ordena a Moisés que ele suba no cume do monte, para que pudesse conversar com Deus e receber de Deus todas as orientações necessárias que iriam guiar o povo hebreu daquele momento até o retorno de Cristo, até o fim de todas as gerações. E Moisés sobe e desce aquele morro e vai subindo e conversando com Deus, e recebe ali as tábuas dos 10 mandamentos, e traz aquilo, e entrega para o povo, e entre indas e vindas, 6 vezes, Moisés vai e vem para conversar com o Senhor. E na 6ª vez, Moisés se demora 40 dias. 40 dias. Veja o que acontece em 40 dias. Êxodo 32, verso 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, para que nos conduzam. Pois este Moisés
o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Vamos parar aí um pouquinho. Façamos o quê? Deuses. Deuses no plural. O povo de Deus caracteristicamente é monoteísta. É um povo que sabe que eles têm que ter apenas um Deus. E o primeiro mandamento recebido por Moisés das mãos de Deus era: eu sou o Senhor teu Deus, não farás outros deuses diante de mim, não os adorarás, não prostrarás a eles. Então este povo caracteristicamente monoteísta pede a Arão que sejam feitos deuses. E o fato deles terem pedido deuses já aponta para nós a grande influência que eles traziam no coração da convivência com os egípcios, também da convivência estreita com os amonitas, também da convivência estreita com os cananitas ou cananeus. Aliás, essas nações tinham no seu panteão de deuses vários deles que eram fundidos na imagem de bezerros, na imagem de bois, na imagem de vacas. E este povo olha para o líder que ali está cuidando deles. O texto diz que eles se acercam, e no hebraico eles acuam, eles vêm e espremem Arão e dizem: faça deuses para nós, porque esse Moisés que tirou a gente do Egito, ele provavelmente já morreu lá em cima. Então Arão, continua o texto, Arão responde, verso 2, engraçado, justo Arão, o líder imediato de um grande homem. Irmãos, é inegável que Moisés é um líder diferente. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Deus pinça líderes de maneira especial, isso ele pinça. Não adianta eu dizer aqui que todos nós temos uma mesma missão igualzinha a Moisés, que não tinha. Somos diferentes de Moisés? Somos sim. Moisés teve uma grande responsabilidade dada por Deus, e Deus tinha com Moisés um formato de relação muito especial, muito profundo. Ele é um homem especial, sim. Ele vê grandes coisas da parte de Deus. Ele está ali na interface da libertação de um povo, da condução de um povo, da mudança de uma cultura, da história humana, estabelecendo todo o vínculo que iria desembocar na vinda de Jesus Cristo a este mundo. Ele é um homem especial, e Arão deveria ficar feliz e dizer: meu Deus do céu, Deus me colocou na cola deste grande homem. Mas Arão não é tão forte assim, e acuado por aquelas pessoas que ali estavam, por aqueles homens que ali estavam, Arão diz o seguinte, diz para as mulheres: tirem os brincos de ouro das suas mulheres. É ruim, irmãs? Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam-os a mim. E todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Fico impressionado como as pessoas investem pesado naquilo que pode dar a elas um pouco de entretenimento, divertimento, circo e pão. É incrível como as pessoas gastam com isso, aquilo que pode trazer um pouco de festa, de farra, sem sequer questionar a validade moral deste momento, se ele está ou não violando algum princípio de Deus, ou quem sabe o próprio plano de Deus, mediante a busca do prazer pessoal, que precisa ser saciado. Sabe quando as pessoas olham assim em volta e não tem com que se divertir? Você pode imaginar isso? Esse povo sai para o deserto, passa 40 dias, olha para um lado, areia, olha para o outro, areia, olha para um lado, sol, olha para o outro lado, sol. E eles falam assim: tem que ter alguma coisa aqui para a gente se
distrair. Tem que ter alguma coisa aqui para a gente se divertir. Eles não tinham celular, mas se tivesse, ia estar todo mundo assim, ó, clicando, de desespero. As pessoas não conseguem relaxar e ficar num lugar assim, sem ter nada em volta. Eles não conseguiam fazer isso, eles queriam festa, eles queriam farra. Verso 4: então ele recebeu todos aqueles aparatos, os fundiu, transformando tudo em um ídolo. Preste bem atenção no texto, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Transformou tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria. Ele modelou cautelosamente, dando-lhe a forma de um bezerro. Então olha aqui que o povo diz. Eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Meu Deus do céu! Você deve estar pensando, onde está a cabeça desse povo? Como é que esse povo vê toda a ação de Deus, vê algo tão extraordinário que Deus fez lá atrás, vê Deus libertar o povo do Egito com grande poder, vê Deus enviar as 10 pragas, vê Deus destruir o exército de Faraó, abrir o mar vermelho, colocar a coluna de fogo? Como é que eles veem todas aquelas coisas e olham para este bezerro e dizem: este bezerro representa nossos deuses? Eles sim são os nossos deuses, eles estão cuidando de nós. E aí o verso 5 diz que o Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro. Preste bem atenção, edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Você consegue perceber aí como tudo está confuso nessa história? Eles pegam o altar ao bezerro, e Arão, quando vê que o povo diz assim: esse bezerro nos tirou do Egito, Arão diz: não, não é, foi o Senhor. Então ele convoca as pessoas ao redor do altar do bezerro para fazer uma festa ao Senhor. O nome disso é sincretismo religioso. O nome disso é uma tentativa de aproximação, é uma tentativa de encaixar duas coisas que não se encaixam, duas coisas que não são feitas uma para a outra. Ou somos de Deus, ou somos dos ídolos, não dá para ser dos dois. E Arão tenta forçar a barra para tentar corrigir a sua fraqueza, a ausência da sua firmeza em dizer: nós não vamos fazer isso, nós vamos esperar que Moisés volte, vamos aguardar o plano de Deus. Ao invés de ser firme com o povo, Arão se deixa levar porque ele é um líder fraco, e líderes fracos estão muito preocupados com a opinião pessoal que as pessoas têm dele mesmos, deles próprios. O que é que as pessoas vão pensar de mim? O líder fraco quer ficar bem na fita. O líder fraco quer que as pessoas gostem dele, então ele tem medo de dizer não, ele tem medo de contrariar a vontade das pessoas, e ele vai dizendo sim para tudo, até se tornar uma pessoa conivente, até se tornar uma pessoa sincrética. Eu não acredito que Arão confiasse no bezerro, eu não acredito que Arão dependesse do bezerro e achasse que foi o bezerro que os retirou do Egito. Mas ele agiu com tanta falta de firmeza e de convicção, que de repente ele se viu misturado nesse emaranhado de conceitos. Na manhã seguinte, o texto diz, eles ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. E então o povo se assenta para comer, para beber, e levanta-se para se entregar à farra. Você acha que isso é algo familiar ou não? Lá do cume do monte, verso 7, o Senhor diz a Moisés: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se, e muito depressa se desviaram
daquilo que lhes ordenei. Quanto tempo levou isso, irmãos? 40 dias. Olha a palavra de Deus. Esse povo muito depressa se desviou daquilo que lhes ordenei. Fizeram um ídolo em formato de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E o Senhor diz a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, e depois eu farei de você uma grande nação. Verso 11, Moisés, porém, sabe por que aparece esse porém aí? Porque Moisés no Antigo Testamento é uma daquelas pré-figuras de Cristo, um protótipo de Cristo. Moisés assume ali diante de Deus o papel de sacerdote, de intercessor. Ele está prefigurando Jesus que vai vir lá e vai ser o nosso supremo sacerdote, sumo sacerdote. Então nesse momento Moisés se posiciona entre o povo e Deus. E o verso 11 diz: Moisés porém suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder, com forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los no monte e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. Moisés se posiciona diante de Deus e faz uma oração sincera, dizendo: Deus, não destrua esse povo, Deus, não destrua esse povo. Deus, olha para a sua promessa. Senhor, lembra que lá atrás o Senhor prometeu que os descendentes dos teus servos teriam vida. E o verso 14 diz: sucedeu que o Senhor fez o quê? Arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Talvez você pergunte daí: como é que Deus se arrepende? Ele não é Deus, Ele não é soberano, Ele não é o majestoso Deus. Como é que Ele se arrepende? Lembre-se que a Bíblia, por muitas vezes, usa o que nós chamamos de linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem que tem um formato humano. Algumas vezes Deus é comparado com aspectos humanos, para que nós possamos tentar entender o que Ele faz e como Ele age. Então talvez a expressão Deus arrependeu-se não fosse a mais adequada para o que aconteceu naquele momento em que Deus segurou a sua ira, conteve a sua ira. A Bíblia diz que Deus não é um homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que significa que Moisés está usando aqui um elemento humano para tentar entender ou passar adiante um conceito que transcende a mente humana, que transcende a capacidade humana de raciocinar sobre quem Deus é, sobre este universo incrível, extraordinário, e sobre a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Verdade é que o Senhor se contém do mal que Ele iria fazer. Ele segura o seu castigo, Ele dá mais um tempo a esse povo. Verso 15, Moisés desce do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Então quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento, há um alarido no acampamento. Mas Moisés respondeu:
Não é canto de vitória, não é canto de derrota, mas ouço o som das canções. Está tendo festa lá embaixo. E quando Moisés desce e aproxima-se do acampamento, ele vê o bezerro, ele vê as danças e ele fica irado. O texto diz: Moisés irou-se. Ora, a Bíblia não diz que nós não devemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Como é que o texto está dizendo que este homem de Deus se irou? E aqui é muito importante fazer uma distinção entre a ira que é uma indignação santa e a ira que é pecaminosa. Há uma diferença sim entre elas. A ira santa é a indignação que vem no coração com aquilo que é injusto, com aquilo que ofende a Deus. Não é aquela ira que vem porque alguém tirou algo de mim, porque alguém me machucou, porque alguém falou uma mentira de mim, porque alguém me excluiu da rede social. Não é esse tipo de ira. Esse tipo de ira é a ira egoísta, é a ira pecaminosa, é a ira que a pessoa bate em você e você fica com raiva e quer bater nela também, fala mal de você e você fica com raiva e quer falar mal dela também, e você então reage, você revida o que você fez. Esse tipo de ira que Moisés experimenta aqui é a mesma que Jesus experimenta na entrada do templo, quando ali chegando vê os cambistas todos e a casa de Deus, que deveria ser chamada em casa de oração, sendo transformada num covil de ladrões. Jesus sai derrubando aquilo tudo e dizendo: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. É a ira santa, é a indignação por causa do pecado que desonra a glória de Deus. É a ira santa que leva Moisés, como uma autoridade espiritual que foi colocada sobre aquele povo por Deus, a tomar algumas atitudes. E daqui para frente você vai ver 5 atitudes de Moisés, movidos por aquela ira santa. A primeira atitude está no verso 19. Então Moisés jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, e quebrou as tábuas. Esta foi a primeira reação dele. Sabe, irmãos, provavelmente Moisés não entendeu o que ele mesmo fez. Daqui um pouquinho você vai entender o que ele fez. Mas eu acho que no momento ele não entendeu. Na hora ele experimentou apenas o ímpeto, a raiva. E pegou aquelas tábuas da lei, escritas pela mão de Deus, e jogou com tanta força no chão, que elas se espedaçaram. Foi a primeira atitude dele. Vai guardando aí. Segunda atitude, verso 20. Ele pega o bezerro que eles tinham feito e destrói no fogo, e depois moe ele até virar pó. Então ele espalha esse pó na água, dá água aos israelitas para que eles bebam. Uma atitude bastante estranha, mas que mostra o estado de indignação. É Moisés dizendo: vocês agora vão beber o cálice do próprio pecado de vocês. É o cálice da ira de Deus, é o cálice do próprio pecado. O ouro diluído em pó, misturado com a água, pode ser um grave veneno para o organismo, pode entupir os rins, pode se colocar em orifícios e tapá-los e destruir uma pessoa. Eles estão ali bebendo o próprio cálice. Terceiro, ele se vira para Arão. Arão é o responsável por tudo aquilo, e repreende duramente a Arão. Verso 21, perguntou a Arão: que lhe fez esse povo, para que você o levasse a tão grande pecado? Irmãos queridos, percebam por favor, que Moisés não diz assim: a esse desvio, a esse acidente de percurso. Ele diz: a esse pecado, esse tão grande pecado. E aí, claro,
O Arão, com sua liderança fraca, vai dar suas desculpas. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Tirou a culpa dele. A culpa é do povo. E eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os a mim. E o povo trouxe-me ouro, eu joguei no fogo, e o que aconteceu? Foi isso que aconteceu, irmãos? Foi isso? Você leu o texto lá atrás? O texto diz que eles pegaram pessoas especiais e ferramentas especiais e construíram um bezerro. E o Arão fala assim: a gente jogou lá no fogo e ó, quando a gente viu, saiu o bezerro. Virou um bezerro. Sabe quando a pessoa quer fugir do seu próprio erro? Sabe quando a pessoa não quer assumir a responsabilidade pelo que fez de errado? Não assume a sua própria responsabilidade. Joga, transfere a responsabilidade para os outros. E não vê que ela foi fraca. Ela errou. Seria muito mais bonito se Arão dissesse: a culpa é minha, Moisés. Eu que fiz essa burrada tremenda aí. Eu não devia ter feito isso. Mas ele fica ali tentando se desculpar de algo que tinha feito e mentindo. Verso 25. Moisés olha para o povo e vê que o povo está desenfreado. A palavra no hebraico aí significa seminu ou nu. Moisés olha para o povo e o povo está desenfreado. E Arão tinha deixado o povo fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus amigos, para os seus inimigos. 40 dias, irmãos. Os amalequitas, os amonitas, os cananeus estavam se acabando de rir, vendo tudo que estava acontecendo no meio daquele povo. Estavam dando risada deles. Eu tenho dito algumas vezes aqui, que quando nós, que dizemos ser povo de Deus, que nos dizemos, que nos denominamos povo de Deus, agimos como as pessoas que não temem a Deus, abraçamos o pecado, fazemos aquilo que o ímpio faz com muita naturalidade, o ímpio olha para nós e zomba de nós, e diz: cadê seu Deus? Cadê seu Deus? É quando o cristão não paga suas contas, que o cliente dele, o fornecedor dele, que não é um cristão, diz: cadê seu Deus que supre tudo? E dá a risada dele. É quando o cristão conta aquela piada picante no meio dos seus amigos, todo mundo dá risada, não da piada, mas da cara de quem contou. E a gente olha e diz: meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha. Moisés olha para aquele povo e vê um povo desenfreado, um povo seminu, um povo bêbado, um povo digno de vergonha. 40 dias, isso tudo aconteceu. Quarta atitude de Moisés, verso 26. Então ele fica de pé na entrada do acampamento e diz assim: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas então se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Vou te fazer uma pergunta: quantos aqui se sentiram profundamente desconfortáveis com o que eu acabei de ler? Levante a mão. Todos nós. Como? Como assim, Moisés? Você não desceu com as tábuas um dia desses?
E lá nas tábuas não estava escrito: não matarás. A grande questão, irmãos, eu fui dar uma volta para tentar entender isso, vendo o que vários escritores pensam, e eu vi o que você imagina e o que você pode não imaginar. Por exemplo, eu vi um camarada que diz: não, aí está a definição, Deus mandou não assassinar, mas matar por defesa própria pode. Aí fui ler, cada um foi dando sua opinião, cada um dando sua opinião, e eu fui caminhando cada vez mais longe das opiniões mais contemporâneas, indo cada vez mais no passado, tentando ouvir homens de Deus, e percebi haver um consenso de que o que acontece aqui nessa passagem é algo muito específico, que manifesta a gravidade da quebra da lei. O que é que diz o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento, e todos os demais mandamentos estão vinculados a esta relação estreita com o Deus dos hebreus, com o Deus de Israel. No momento em que este vínculo com Deus é quebrado, e Deus é substituído na nossa vida por um ídolo, daí para frente ninguém segura mais. Quando a lei de Deus é violada, há uma quebra da lei em cadeia. Tiago vai explicar isso lá na frente. Tiago capítulo 2 verso 10, Tiago diz assim: se alguém vive pela lei e tropeça em um só ponto da lei, é culpado de toda a lei. Há uma quebra em cadeia, e o ambiente agora fica aberto, fica propício à degradação, ao saque, à destruição, à morte. Já se quebrou o mandamento, e agora todos que fizeram isso, muito provavelmente todos os que encabeçaram esse projeto, no meio de 2 milhões de pessoas, todos os que encabeçaram, cerca de 3 mil, foram mortos naquele dia. E foram mortos alguns deles por seus próprios parentes, por seus próprios irmãos, por seus próprios genitores. Muito duro isso. Paulo diz em Romanos capítulo 3 verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Continua sendo, não é, meus irmãos? O salário do pecado continua sendo a morte. Vamos passar adiante, depois a gente vai voltar aqui. A quinta atitude de Moisés está aí no verso 32. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer uma propiciação pelo pecado de vocês. E assim voltou Moisés ao Senhor e disse: ah, Senhor, que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, e se não, faz o quê? Risca do teu livro o meu nome que escreveste. Você veja que o mesmo Moisés, que é instrumento de Deus para castigo do povo, que é instrumento de Deus para correção, é também o instrumento de Deus para a intercessão, para o sacerdócio. Moisés passa uma noite em oração, e no dia seguinte ele vai clamar a Deus por aquele povo, para que Deus não destruísse o povo todo. E ele está tão comprometido com o seu ofício dado por Deus, que ele diz: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor me mata e tira o meu nome do livro da vida. A resposta de Deus é forte. O Senhor diz, verso 33, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É a resposta de Deus para ele. Eu não vou riscar o seu nome, Moisés, eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vai, guia o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente, e todavia quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Verso 35, então o Senhor feriu o povo com uma praga
porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Que história extraordinária, que história assustadora. Durante esses dias, irmãos, é impossível a gente ligar a televisão uma semana antes e uma semana depois do carnaval. É impossível a gente ler um jornal, uma manchete. Nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil, crítico. Toda a vergonha instalada nos altos escalões do governo, toda a podridão, todo o risco social, político, econômico que nós estamos sujeitos como uma ameaça. Tudo isso, todo esse cenário está encoberto com o som estrondoso dos trios elétricos, dos frevos de rua, dos sambódromos. Todo mundo está distraído, todo mundo está se divertindo, e o governo paga caro pelo carnaval. Mas quem é o governo? De quem é o dinheiro do governo? Somos nós. Quem é que está pagando o carnaval? Somos nós. O governador do estado anunciou ali no circuito Dodô que o governo estadual iria investir 70 milhões de reais nessa festa. E o prefeito da cidade, a prefeitura anunciou que está investindo junto, em parceria com a sociedade privada, 55 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Dinheiro de impostos. Ah, mas quando a gente faz isso, enche a cidade de turistas e a economia vai lá em cima. Quanto vamos gastar com saúde nos próximos meses? Quanto vamos gastar? Festa, alegria, bebidas, beijo na boca, sexo sem critério, o povo seminu, dançando, pulando, por uma semana inteira, sem conseguir dormir, pagando o ano inteiro para não ficar fora do folião. Afinal, vale a pena tirar os brincos e os anéis e os colares e entregar lá para poder dançar ao redor do bezerro. Não interessa que no meio disso haja violência. Eu me lembro de ter ido lá no projeto espiritual do Salvador, há uns 2 ou 3 anos passados aí, não me lembro exatamente. E a nossa equipe estava lá cantando, e aqueles jovens entrando, indo para a festa, tresloucados e doidos para entrarem, para se divertirem. Passa um grupo de jovens bonitos, dá para ver que era gente bem tratada, e dali 15 minutos aquele grupo volta, e um deles, um jovem bonito, loiro, olho azul, veio com o rosto afundado aqui, ó, deram um soco tão forte nele que quebraram o osso da face dele. Eu ajudei a socorrer esse menino. Por quê? Porque era moda. Está todo mundo dançando, de repente dá um ataque de louco, e o camarada sai distribuindo soco, e tapa, e murro, e um dá beijo na boca, e o outro quebra o rosto do outro. É a festa que o povo quer, é a festa que o povo gosta, é isso aí. Então não importa se há violência, vamos juntar todo mundo. Não interessa se vai haver um estado epidêmico de doenças transmissíveis por vias sexuais, de herpes disseminadas por fluidos salivares, vírus esparramados pelo ar. A Secretaria da Saúde vai confirmar o que vai acontecer em Salvador daqui uns 3, 4 semanas, 5 semanas. Você já sabe, todo ano é a mesma coisa. Não importa o quanto se gaste, não importa quanta traição ocorrerá, não importa quantas famílias vão ser dizimadas, não importa quanto o governo está gastando do erário público, a festa continua e vai continuar. E aí o governador
traz praticamente toda a guarnição de soldados do interior para cá, para a capital, e as cidades do interior ficam desguarnecidas, ficam ao Deus dará. Mas não interessa, é a festa. E vou dizer, essa festa não vai acabar. O que me preocupa não é isso, não é esse estado de descaso, de indiferença, de farra, de divertimento, quando isso procede do não cristão, quando isso procede do incrédulo, quando isso procede daquele que não sabe quem Deus é, ou que não quer saber quem Deus é. O que me preocupa é quando isso borbulha dentro do coração daqueles que se dizem povo de Deus, e que olham para o alarido e ficam com uma vontade tremenda de estar lá, e que têm a sensação de que algo extraordinário está acontecendo, e eles estão aqui perdendo essa oportunidade. Este incidente ao pé do Monte Sinai não acontece com o povo que não conhece a Deus, acontece no meio do povo de Deus. E hoje aqui, irmãos, eu levanto minha voz como um profeta para deixar claro que se nós somos povo de Deus, esta festa pagã não serve para nós, que esta festa não pode nos envolver por dentro, e ela não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Ela é uma oportunidade para o mundo, ela é um acaso fortuito de quem ainda não mediu as consequências, não caiu em si para reconhecer a maldição do pecado e as suas consequências. Você vai dizer, mas pastor, porque você está falando isso? Nós estamos numa igreja. Não se engane não, tem muita gente na igreja que pensa assim, mas qual que é o problema do meu filho estar lá? Do mesmo jeito que acontece no São João, do mesmo jeito que acontece no Halloween, os pais vêm todo ano a mesma coisa, a gente tem que sentar, gente, olha, está aqui, está claro. Ah, mas o que tem? É só tradição cultural. Começa assim, começa com divertimento. Eu declaro aqui, irmãos, com forte convicção, nós não precisamos desses aparatos para que haja alegria dentro do nosso coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É disso que nós precisamos, apenas. Deus sabe do que nós precisamos. Se nós precisamos de um pouco de distração, Deus sabe do que nós precisamos. Deus nos distrai, Deus nos sacia, Deus nos preenche, Deus nos encanta. Todas as vezes que Ele perceber que nós precisamos destas coisas, Ele nos dará. Mas junto com isso, Deus vai nos dar também a sua correção. Ele é um Deus fiel, Ele corrige os seus filhos, Ele nos disciplina, Ele nos apruma, Ele acerta o nosso passo, segundo o seu exemplo, segundo sua palavra, segundo suas profecias, segundo as suas promessas. Ele nos corrige, Ele nos castiga quando necessário, porque nós somos seus filhos, nós não somos bastardos, nós não somos filhos dos empregados, nós somos filhos de Deus, e porque somos filhos de Deus, Ele nos corrige. Sabe, irmãos, há pessoas que não conseguem entender o valor da correção, o valor da disciplina. Olha o que o autor de Hebreus fala sobre disciplina. Ele diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, e diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige aquele que Ele ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza.
mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Um trabalho de Deus, difícil, porque a gente não quer aceitar, a gente acha ruim, a gente briga com Deus. Mas se Deus nos ama, Ele nos castiga. Por isso o verso 35 lá de Êxodo diz: Deus então castigou o povo e trouxe muitas pragas, e alguns morreram, e outros tiveram que ser tratados ali com dureza por Deus, porque Deus ama o seu povo. Moisés começa a interceder pelo povo. Moisés é um protótipo de Jesus, ele é um porta-voz do povo na presença de Deus, exerce ali o seu sacerdócio, indignado, irado contra o povo, contra o pecado do povo, mas cumprindo com fidelidade o seu papel de reconstrutor de uma geração, o seu papel de restaurador, de alguém que faz verdadeiramente diferença no mundo espiritual. Eu creio, irmãos, que nós podemos tirar duas lições importantes para nós. As duas atitudes mais interessantes de Moisés, que uma contrabalanceia a outra, uma equilibra a outra. A primeira é a ira santa, é não se acostumar, é não dizer, é normal, é isso mesmo, todo mundo faz. A primeira é dizer, não, isso é pecado, isso ofende a Deus, isso denigre a glória de Deus, diminui a sua imagem, então eu não quero, e eu não vou. E a outra é a intercessão, é quando você olha para esse mundo tresloucado, perdido, largado, desenfreado, desequilibrado, e você se posiciona diante de Deus, na brecha, e diz, Deus, salva esse povo, Deus, olha para essa cidade, Deus, olha para esse mundo, Deus, transforma essa realidade. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui, e nós vamos encerrar cantando um cântico que fala de Jesus como este sumo sacerdote que derrama sobre nós a sua graça. É interessante que Jesus tinha autoridade para destruir e para matar, e Ele resolveu não fazer isso. Este texto que nós acabamos de ler, irmãos, não é um precedente para dizer, então nós podemos matar em nome de Deus. Aliás, no decorrer da história, muitos líderes religiosos têm usado esse texto de Êxodo para justificar a morte de inocentes ou de não inocentes. Mas Jesus foi muito claro com isso. A Bíblia diz que Ele morreu por todos. Ele morreu por todos, para que todos possam viver. Então Ele tirou de nós o direito de atentar contra a vida de qualquer pessoa. Ninguém aqui pode usar um texto do Antigo Testamento para poder simplesmente dizer, é assim. Não, Jesus cumpre o plano de Deus. A partir do Novo Testamento, Ele mostra qual é o real propósito de Deus, no cumprimento pleno da lei. E Ele é o sumo sacerdote. E quando Jesus é preso, Pilatos vai ali rir de Jesus, e vai ali tentar alimentar a sua autoimagem, dando um de superior a Jesus. E Jesus olha para ele e diz, olha, se eu quisesse, eu pediria dos céus uma miríade de anjos, e todos seriam destruídos, mas Ele não o fez. A Bíblia diz que Ele foi levado para o matadouro como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, não fez ameaças, mas entregava-se àquele que julga plenamente. Ele tinha autoridade para matar, tinha autoridade para destruir, mas Ele não fez isso. Ele escolheu a morte, e morte de cruz. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém morra. Não é o propósito de Deus esse, não é essa a vontade de Deus, não é isso que Deus quer. O pecado tem destruído muitas pessoas. Eu penso que algumas lições são importantes para nós aqui, irmãos. Primeira lição: não flerte com o pecado. Você pode repetir comigo? Não flerte com o pecado. Ah, é só uma espiadinha. Aliás, essa história de espiadinha tem me incomodado muito, porque essa programação chamada de Big Brother Brasil tem destruído a cabeça de muita gente. Eu queria desafiar você a tirar esse tipo de futilidade, essa e outras mais, da sua vida e da sua história.
A gente não tem que dar uma espiadinha na vida dos outros. A gente tem que olhar para a vida de Jesus e comparar com a nossa vida. Ficar olhando para a cara dos outros. Uma casa em que você joga as pessoas lá dentro e tranca as pessoas lá dentro, alimentando, dando alegria, dando festa, dando comida, dando bebida, botando ali gente que vem casada, gente que vem noiva, gente que vem, e aí um trai o outro, um dorme com o outro, é uma confusão, é uma fofocaiada tremenda, e eu já sei o que é tudo aquilo, eu não preciso olhar para ver. E algumas pessoas querem dar uma espiadinha aqui ou ali. Então meu primeiro conselho para você é: não flerte com o pecado. Pode repetir mais uma vez comigo? Não flerte com o pecado. Não se deixe corromper pela pressão que o incrédulo vai fazer sobre você, como Arão se deixou. Segundo lugar, aprenda a esperar o tempo de Deus. Quanto tempo o povo se corrompeu? 40 dias. 40 dias. Não souberam esperar. Sabe a ansiedade? A ansiedade de querer ter alguma coisa logo, que alguma coisa aconteça. Tudo está muito monótono, tudo está muito natural, tudo está muito comum. Eu quero algo mais, eu quero mais emoções. E aquela coisa, eu quero mais, eu quero. Aprenda a esperar o tempo certo de Deus na sua vida. Não entre por atalhos, porque você vai se dar mal. Espere confiantemente no Senhor. No tempo certo Ele vai abrir cada porta na sua vida e vai dirigir cada uma das suas orações, cada um dos seus pedidos, cada uma das suas necessidades de conformidade com a vontade dEle e não de conformidade com a sua vontade. Porque se Deus fizer a nossa vontade, irmãos, a gente vai se dar muito mal. A gente não sabe o que é bom para a gente. Você sabe o que é bom para você? Você sabe o que é bom para você? Nós não sabemos, mas Deus sabe o que é bom para nós. Aguarde no Senhor. Espere o tempo de Deus, aguarde a orientação de Deus antes da próxima etapa, evitando assim a ansiedade. E por último, confie e dependa do nosso intercessor, do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, todos os dias, confessando seus pecados, tratando seus pecados, mas também se colocando na brecha como intercessor para que Deus salve a nossa nação. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. O cântico diz: nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é o mediador de uma nova aliança, nosso sumo sacerdote. Vamos cantar juntos? Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote, o nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, o seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Se você não conhecia, quem nunca ouviu essa canção, levante a mão. A gente acabou de cantar. Então, é uma oportunidade que você tem de aprender. Vamos cantar juntos mais uma vez, com força, com o nosso coração, esta graça extraordinária de Deus, que foi revelada em Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado
já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote, o nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Encha o seu pulmão agora, graça. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso. Mais uma vez, graça, graça. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Mais uma vez, quem Ele é? Quem é Jesus? Jesus é o nosso Senhor. Mais uma vez, bem forte. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Diga: Senhor, eu não quero flertar com o pecado. Este mundo nos estimula tanto, irmãos, o tempo todo ao redor de nós, pressão por todos os lados. E o Senhor diz: tira os seus olhos, concentre os seus olhos na graça, concentre os seus olhos na palavra de Deus, concentre os seus olhos no propósito de Deus para você. Espere o tempo certo, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Diga isso para Deus: Senhor, eu não quero permitir, eu não quero tomar decisões na minha vida baseado em vazio interior. Eu quero que o Senhor me preencha com a tua alegria. Eu quero depender do Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu quero confiar no sacerdócio de Jesus Cristo. O Senhor tem intercedido por nós, o Senhor tem se colocado na brecha por nós, para nos livrar de toda a condenação do pecado. É isso que o Senhor está fazendo por nós. Então diga para Deus: está aqui meu coração, Senhor, está aqui meu coração. Eu quero ser como um povo obediente ao Senhor. Eu não quero ser considerado como uma pessoa obstinada. Eu não quero ser considerado pelo Senhor como uma pessoa teimosa. Eu quero ser fiel ao Senhor. Diga isso para Deus nesta noite, em nome de Jesus. Que esta noite seja uma noite de conserto, que esta noite seja uma noite de restauração, que esta noite seja um momento em que nós nos voltamos para Deus, confiando, deixando de questionar o que Deus está fazendo. E se você acha que Deus está demorando, você pode ter certeza, Deus está na agenda dele, meu irmão. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele já está agindo sobre a sua vida, Ele está ensinando você, Ele está trabalhando com você, mas Ele está provendo também cada uma das suas necessidades. Confie no Senhor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque nesta noite nós podemos nos debruçar diante do Senhor e ouvir tudo isso, e ver como o Senhor agiu no passado, e pensar como nós somos abençoados, porque viemos na geração que foi transformada pela vinda de Jesus a este mundo. E nós te bendizemos, Senhor, porque os nossos olhos estão abertos, e pedimos ao Senhor que nós jamais venhamos a romper a aliança com o Senhor, que nós jamais venhamos substituir o Senhor por qualquer ídolo na nossa vida, mas que o Senhor seja sempre, sempre, sempre o nosso Deus.
Abençoa o teu povo que está aqui, Senhor. Abençoa cada família aqui presente. Mas nós alçamos a nossa voz, pedindo ao Senhor: abençoa a cidade de Salvador. Mesmo no meio de tudo que está acontecendo, estende a tua mão sobre esta cidade, Senhor. E se alguns aqui têm parentes que estão lá no meio daquela loucura, tem misericórdia da vida deles. E o Senhor é o Deus poderoso para tocar no coração deles, ainda que lá estejam, a tua voz pode soar mais alto aos seus corações. Então faz um milagre acontecer em nome de Jesus, Senhor. E nos permita assumir com responsabilidade o nosso papel na transformação desta cidade, para que Salvador, no futuro bem próximo, seja uma cidade voltada para o Senhor Jesus. Abençoa o teu povo nesta noite, que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, o nosso supremo sacerdote, e o Espírito Santo de Deus, a paz do Espírito, seja sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Vamos em paz em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Deus abençoe você e toda a sua casa.